Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E o texto que nós vamos ler na tarde de hoje está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos 13 e os versos seguintes. Vamos acompanhar aí. 1 Pedro, capítulo 1, os versos 13 em diante. Diz o texto: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossas ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como o prata, o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 13 ao 25. Queridos irmãos, no ano de 64 depois de Cristo, uma grande parte de Roma foi queimada. Alguns ali acreditavam que o culpado foi o imperador Nero. Mas Nero negava. Ele negava esta acusação e acusava outras pessoas suspeitas ali pelo público. Até os cristãos eram acusados. Nesse mesmo período de tempo, os judeus da Palestina se rebelaram contra Roma. A primeira carta de Pedro foi escrita nesse período, um período onde os cristãos também estavam sendo perseguidos por Nero. E foi provavelmente ele, Nero, o responsável pelas mortes de Pedro e pela morte de Paulo. Então Pedro escreve a esses cristãos que ali estão espalhados devido a essa perseguição, ali na Ásia Menor. Eles estão espalhados, porque a perseguição é tremenda naquela época. A intenção de Pedro era capacitá-los a suportar essas perseguições eminentes, que ia ficar cada vez mais violenta. Pedro, ele se preocupou. Pedro escreveu essa carta como que uma maneira de
fortalecê-los na fé, exortá-los, lembrá-los a não negar o nome de Cristo. Porque a única maneira de ser livre do imperador, uma das maneiras de ser livre da morte que foi imposta pelo imperador, era que o nome de Cristo fosse negado. E muitos cristãos sucumbiram. E aqui nós não estamos para julgar se está certo ou se errado, se pecaram ou não, a perseguição era tremenda. Mas muitos sucumbiram. Muitos na hora da provação negaram o Senhor. Mas haviam aqueles que foram fiéis até a morte. Que foram queimados, que foram violentados, que foram decepados, que foram jogados às feras na arena de Roma, mas não negaram a Cristo. Pedro, preocupado com essa perseguição que se apresentava no horizonte, e ele começa então a escrever esta carta. É interessante que no capítulo 1, já no verso 3 até o 12, Pedro salienta sobre as bênçãos espirituais, ou seja, hoje se fala muito em bênção, né? Fala muito-se hoje em bênção material. As pessoas correm atrás das bênçãos materiais, a cura, a casa, o emprego, a saúde, né? A prosperidade. Essa corrida é uma corrida hoje assim, que infelizmente, por falta de conhecimento até do texto bíblico, as pessoas acreditam nesses tais líderes que pregam só isso. É só isso que importa. Deus só abençoa, Deus só cura, Deus só dá, e você precisa somente dar o dízimo, o trízimo, né? Comprar o livro, comprar a Bíblia de R$200. Você só precisa cooperar com a denominação. E aí Deus, em troca disso, vai te dar bens. Resumindo, é esse o evangelho da barganha, né? Do dá e recebe. Infelizmente, essa pobreza, essa adulteração da palavra de Deus. E Pedro, antes de chegar aqui no versículo 13, ele salienta das bênçãos espirituais que estão por vir sobre nós. Vamos dar uma olhada no texto? Versículo 1, 12 versículos, é rápido, meus irmãos. Olha, Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, o quê? Dispersos, como eu disse. Por que eles estão dispersos? Estão dispersos devido à perseguição. Tá bom? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Aí Pedro fala, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Foram eleitos, escolhidos, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí ele diz, graça e paz vos sejam multiplicados. Aí ele vai dizer no versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Onde? Essa viva esperança está onde? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nossa esperança está na ressurreição de Cristo, que venceu a morte. Para o quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar. Está guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Para o quê? Para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Falam de bênçãos, ou aqui essa herança, né? Vamos dizer que aqui é essa bênção para uma bênção incorruptível. São as bênçãos espirituais. Não é material, é incontaminável. E que se não pode murchar, que está na onde? Guardada nos céus, para que mediante a fé, meus irmãos, não é mediante a barganha para você ganhar alguma coisa, mediante a fé, essas bênçãos que estão guardadas nos céus nos esperam. É isso que as igrejas deveriam estar pregando, ao invés de ficar pregando materialismo. Aí versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estáis por um pouco contristados com várias tentações. Para que... O que Pedro está falando aqui? Que eles estão passando um momento difícil. Apesar desse momento difícil, eles podem se alegrar.
Porque eles perseverando, olha só o que está reservado no céu, uma herança incorruptível, incontaminável, que não murcha. Mas no momento eles estão passando dificuldades. É isso que Pedro está dizendo. No versículo 7, para que a prova da vossa fé, estão sendo provados então. Muito mais preciosa do que o ouro. Tem gente correndo atrás aí da prosperidade. E olha só, o que nos espera é a consequência de uma provação na fé. O que nos espera é muito mais precioso do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. O qual, não havendo visto, amais. Nós não vemos Cristo ainda, nós o amamos. No qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo infalível e glorioso. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Meus irmãos, os profetas já falavam da vinda de Cristo. Olha só, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente quem? Os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os profetas já estavam apontando para Cristo. As profecias começaram a falar do Messias que viria. Isso que Pedro está dizendo aqui, versículo 11. Indagando em que tempo ou que em ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Eles profetizavam por obra do Espírito Santo. Deus lhes concedia uma porção do Espírito Santo, vamos dizer assim. E eles, então, eram usados por Deus para profetizarem naquele tempo. Indicava anteriormente, testificando, ela já indicava anteriormente, não tinha acontecido ainda, mas eles já estavam antecipando, através das profecias, e testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir, que a Cristo devia de vir, e a glória que se lhe havia de seguir. Primeiro o sofrimento. Eles falavam que viria o Messias, Isaías foi muito usado, e outros profetas também, que Jesus ia ser morto, ia ser crucificado, ia ficar parecendo um verme, não é? Um verme, todo desfigurado. Mas eles também profetizaram a glória que se havia de seguir, no versículo 11. E aí o versículo 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmo. Sabe, os profetas foram usados, mas eles não viram o cumprimento dessas profecias. Eles foram usados. Ó, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para quem? Para nós. Eles ministravam essas coisas que no tempo deles não aconteceram, mas agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então Pedro, antes de falar para eles ser forte, para eles estar preparados, para eles cingir os lombos, e a gente vai falar um pouco sobre isso, Pedro então ele fala sobre, suportem tudo isso, não desistam, não neguem a Cristo diante das perseguições, porque as bênçãos espirituais a vós estão guardadas no céu. Elas são incorruptíveis, incontamináveis, elas são mais preciosas do que o ouro e a prata, elas não murcham. É isso que Pedro começa a carta falando aos que estão dispersos lá para a Ásia Menor, ou seja, aos da Galácia, da Capadócia, da Ásia e de Bitínia, e do Ponto também. Estão dispersos porque a perseguição é ferrenha. Meus irmãos, antes de entrar aí nos versículos 13 até o versículo 25, eu quero dizer para você. As bênçãos espirituais estão reservadas àqueles que estão em Cristo. Mas não é esta barganha que nós estamos vendo nas igrejas por aí. Talvez você esteja numa delas. Que você tem que pagar o preço. Que você tem que fazer a campanha de oração para Deus te abençoar. Que você tem que fazer 550 mil jejum para Deus te honrar. Que você tem que pagar o dízimo para Deus fazer a prosperidade na sua casa. Isso não tem nada de bíblico. Deus não barganha, você não tem que dar para Deus dar. Olha, eu vou dizer uma coisa, Deus fez o que era preciso ser feito, o suficiente. A morte de Cristo na cruz resultou em salvação de graça para nós. Nossa, Rodolfo, mas que facilidade então. É para você se assustar. A salvação não é mérito nosso, a salvação não é fruto de nossas obras, de nossos feitos. A salvação é oferecida gratuitamente na cruz.
E todos aqueles que foram chamados por Cristo, eles receberam a salvação. Eles testemunham isso através da sua vida santa, através até de boas obras. Eles testemunham uma vida nova que eles não conseguiram com esforço próprio. Que eles têm essa vida nova porque Deus os deu. E agora eles caminham num caminho de santidade. Eles renunciam ao pecado, eles lutam contra o pecado, eles denunciam o erro, eles reconhecem os seus pecados, eles confessam os seus pecados a Cristo e eles vivem uma vida nova. Uma vida que não foi conquistada por eles, mas foi dada por Cristo. Amém? Então, para esses, e você pode dizer, eu estou fora disso. Não, você está ouvindo o Evangelho. Fique atento para que Deus possa te levantar do pecado e você passe a viver debaixo da graça dele, receba a salvação gratuitamente e comece a testemunhar através da sua vida nova que Cristo deu a você. Então, com essas perseguições e com essa eminência de perseguições cada vez maior, cada vez mais violenta, Pedro sabia que alguns ou até muitos poderiam negar a fé. Então Pedro começa a dizer para eles, sede santos, sede sóbrios. Veja o versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sedes sóbrios. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo. Meus irmãos, não estar embriagado significa estar em pleno juízo. Estar consciente, saber qual é a sua fé. Saber o que a fé te garante. Saber o que o sacrifício de Cristo garante a você. Não é a mensagem vindo do além. Estar sóbrio é estar lúcido daquilo que você crê. É entender o Evangelho. É não aceitar falsos ensinamentos. É ter uma fé firme. Quando as heresias vierem, você vai refutá-las porque você está firme no Senhor. Você não é enganado por religião. Você não é enganado pelo sistema. Você não é enganado pelos milagres. Você não é enganado até mesmo pelas bênçãos materiais que vêm sobre a sua casa. E aí você acha que Deus já está ali. Você precisa filtrar tudo isso. Porque isso pode acontecer na sua vida. As bênçãos materiais podem, mas elas podem também não acontecer. As curas podem acontecer, mas também elas podem não acontecer, porque isso não é a prioridade do Evangelho. Isso não está em primeiro lugar nas ordens daquilo que o Evangelho nos dá. O Evangelho revela a nós um Deus que deu a salvação. Então você, meu querido, tem buscado o quê na sua fé? O que você tem buscado em Cristo? O que você tem esperado de Cristo? Aonde está o teu coração quando você diz que é do Senhor? Ou quando você diz que tem fé? No que está fundamentada a sua fé? Nos benefícios materiais ou na garantia do céu? Pensa nisso. Porque, da mesma forma que esses cristãos, eles iam ser questionados. Você é cristão? Então o cristão não tem vez no império, vai ser morto. Você realmente é cristão? Sim ou não? E eles deveriam responder se sim ou se não. Não é ficar dando, eu creio em Cristo, mas sabe como é que a gente vai deixando um pouquinho de lado, porque na verdade a gente está na sociedade e tudo mais. Não, eu sou de Cristo. Eu vivo aqui, mas a minha cultura é do céu. O meu Deus é o Deus único e soberano. Não me prostrarei diante do império de Nero. Não me prostrarei diante do império de Satanás que está nesse mundo. Não me submeterei ao império de Satanás que está regendo a nossa cultura. Eu estarei nela para ser testemunho do Cristo vivo. Como está a sua fé? A quem você tem servido? Esse texto ainda fala de cingir os lombos. E o que significa cingir os lombos? Queridos, há 3.000 anos atrás,
Homens e mulheres usavam roupas bem soltas para realizar os seus trabalhos físicos. Eles precisavam segurar aquelas roupas e prendê-las com um cinturão. E só assim presas no cinturão, elas poderiam movimentar-se livremente. E esse cinturão era colocado por cima da roupa. E esse cinturão era, na verdade, uma preparação para trabalhos pesados, para que eles pudessem render no trabalho, para que eles pudessem ter êxito naquele trabalho. E que aquela roupa não atrapalhasse. Eram então trabalhos forçados e trabalhos que exigiam esforço e eram trabalhos prolongados. Quando eles iam fazer algum tipo de trabalho prolongado, com muito esforço, eles usavam aquele cinto, eles amarravam naquela roupa para eles ficarem mais livres no serviço. Cingir os lombos é estar preparado. Cingir os lombos é estar dedicado. É se preparar. É estar bem ajustado. E no caso espiritual, o que Pedro está dizendo? Cingir os vossos lombos espirituais. Estais preparados. É isso que ele diz, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Saiba no que você está crendo. Dedique-se a conhecer as coisas do Senhor. Meu querido, Deus é um Deus transcendente. Não dá para conhecer tudo de Deus. A nossa mente não consegue entender todas as coisas de Deus, porque o nosso Deus, Ele é infinito, Ele está acima do nosso entendimento, Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, Ele é um Deus transcendente, mas é um Deus que se revela. E se revelando se torna imanente. E o jeito que Ele quis, porque Ele é soberano, Ele usou várias formas para se revelar. Você consegue entender que Deus existe através da perfeição das coisas. Do universo, das constelações, dos oceanos, da natureza, de tudo que é belo nesse mundo. Você percebe que existe Deus. Mas eu poderia dizer que primeiramente Ele quis se revelar através da sua palavra. Ele usou homens em tempos diferentes, em culturas diferentes, mas que se você pegar de Gênesis a Apocalipse e for pesquisar, historicamente, esses homens, muitos deles não tiveram contato com os outros que escreveram a Bíblia. Que foram usados por Deus para escrever o que foi escrito. Mas tudo que foi escrito tem comunhão do início ao fim. Tem concordância, apesar de serem tempos diferentes, de muitas pessoas estarem envolvidas, de séculos de pesquisas para encontrar esses livros. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, mesmo que você leia com um olhar científico para pesquisar, você vai encontrar concordância nos escritos dessas pessoas. Então Deus, que é um Deus que a gente não pode conhecer tudo dele, Ele se revela através das Escrituras. Pedro está dizendo para nós hoje, cingi os vossos lombos. Ele está dizendo, estejam preparados, tenham entendimento da vossa fé, porque vocês vão ser provados. Virão muitas falsas. Para nós hoje não é Nero. Para nós hoje não é o imperador, mas para nós hoje é o sistema. Para nós hoje é o modismo. Para nós hoje é toda essa cultura que está paganizada. Essa cultura vai cobrar de nós aquilo que nós cremos, a nossa fé. Os alicerces da nossa fé serão cobrados e nós precisamos estar com o nosso coração cingido para ter resposta. Mesmo que as pessoas não aceitem, mas nós estamos firmados, nós estamos com os lombos cingidos
E por isso nós temos resposta. A nossa fé não é uma fé vaga. O nosso Deus não é um Deus que está por aí. O nosso Deus não é um Deus que nos abandonou nesse mundo de pecado. O nosso Deus interage conosco. O nosso Deus nos restitui. O nosso Deus nos restaura. E o nosso Deus não nos jogou no abismo. O nosso Deus criou um plano salvífico que se realizou na pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos um lugar para onde nós vamos depois que dessa vida passarmos. Estejais preparados para responder a esse sistema. Aqueles cristãos precisavam responder diante do império, diante das perseguições até mesmo dos judeus, diante da perseguição dos imperadores. Nós precisamos responder diante das perseguições espirituais e até sociais, até culturais do nosso tempo, sobre a nossa fé, sobre no que acreditamos e que faz sentido. É isso que Pedro está dizendo para nós através desse texto. Cingi os vossos lombos. É isso que Pedro está dizendo. A carta, lógico, nesse texto que nós lemos, nesse capítulo 1 de Pedro que nós lemos, há de se tirar e se consegue tirar muito mais ensinamento. Mas nós vamos tirar aquilo que o tempo nos der nesta tarde. Depois, ele continua, não é? Ele continua que nós precisamos esperar inteiramente, no versículo 1, esperar inteiramente onde? Na graça. Esperar inteiramente na graça. E aí ele vai dizer, meus queridos, olha que texto maravilhoso, como filhos obedientes. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Veja que lá no versículo 13 ele falou de entendimento. Cingiu o lombo no entendimento. Sabe por quê? Porque no passado nós vivíamos nas concupiscências da nossa ignorância. Você entendeu? Nós não podemos viver naquele tempo, agora nós estamos novos. É isso que ele está dizendo, não vos conformando com as concupiscências. Que do latim se escreve concupiscens, que significa ter forte desejo. Que pode ser concupiscência da carne, desejo e prazer carnal. E pode ser concupiscência dos olhos, desejo carnal praticado na imaginação das pessoas. Ele está dizendo o quê? Pode ser pensamentos impuros ou pode ser a prática desses pensamentos que a gente tem. Que está ligado diretamente com o sexo, com a imoralidade sexual. E por incrível que pareça, nós não temos que lutar hoje contra o império de Roma, contra os imperadores. Nós não somos perseguidos por esse império, mas nós somos perseguidos hoje principalmente, declaradamente pelo império das trevas, pela imoralidade sexual que está estampada em tudo quanto é canto de rede social, de novela, filme, de teatro, de músicas, de danças. É contra esse sistema, é contra esse império de Satanás que está impregnado na cultura onde nós vivemos, na sociedade onde nós vivemos, trabalhamos, estudando, namorando, enfim. É contra isso que nós temos que estar preparados. A nossa luta não é contra o sangue, então não é contra as pessoas. É contra o sistema, é contra esse sistema satânico espiritual que vai minando a cabeça das pessoas, aquelas que estão deleitadas no pecado, que não foram despertadas, e elas então são usadas, as suas mentes, suas imaginações e a sua inteligência são usadas por Satanás para criarem toda essa imoralidade que povoa o nosso mundo. É contra isso que temos que lutar. Então, Pedro está dizendo para eles, vai ter perseguição. Vocês agora precisam estar cingidos, preparados, fortalecidos, cingidos os vossos lombos, não vos conformando com as concupiscências que estão aí. Muito pelo contrário, vocês têm uma mente renovada. E aí ele vai dizendo no versículo 15 e 16, veja, glórias. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Isso é muito sério. Quem vos chamou, meus irmãos? Quem vos chama é santo.
Então, esse santo, que é 3 vezes santo, ele é puro moralmente. Esse santo significa que esse santo que vos chamou, ele é livre de impurezas da carne. Esse santo é sagrado, é limpo. Esse santo é totalmente santo. Isso que está dizendo, sede santo como o vosso Pai. Meu Deus do céu. O vosso Pai é santo. É isso que está dizendo. Versículo 17. E se invocais por Pai aquele que é puro, limpo. Sabe, se nós invocamos por Pai esse Deus que é puro, que é limpo, que é santo, e se Ele é o meu Pai, se Ele é o seu Pai, e Ele é puro, e Ele é santo, Ele é limpo, é isso que está dizendo assim, sejais igual a Ele. Se Ele é puro, se Ele é santo, se Ele é limpo, qual é a ordem que Pedro dá àquele povo e dá para nós no meio dessa cultura imoral? Sede santo, sede limpo, sede puro. Não é sair da cultura, não é viver no mosteiro, lá no alto da montanha, livre da sociedade. Não é fugir, é viver no meio dessa cultura imoral, de uma maneira santa, pura e limpa. Aí você diz, mas não é fácil, não é mesmo. É muito mais fácil pregar prosperidade. É muito mais fácil falar que Deus vai dar uma casa. É muito mais fácil falar que se você der um dízimo altíssimo, Deus vai dar prosperidade para você. É por isso que esses segmentos cristãos envergonham o nome de Cristo. Enquanto Pedro está falando uma coisa séria e difícil de se viver. Nós chegamos no nosso tempo com o evangelho banalizado e carnal, para agradar a carne. Deus vai te dar, Deus vai curar, Deus vai te honrar. Quem é que tem que honrar a Deus? É você, sou eu, não é Deus que tem que nos honrar. Que interpretação bestial é essa que nós estamos ouvindo por aí? Mas vamos para o texto. Se invocais, versículo 17, por Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai, olha, preste atenção no que vem agora. Primeiro nós aprendemos que nós se invocamos por Pai, aquele que é puro, que é limpo, que é santo. Ele vai dizer no início do versículo 16, sede santo como porque eu sou santo, disse o Senhor. Ou seja, sede santo porque o vosso Pai é santo. Esse Pai que é santo, que significa que Ele é puro, que Ele é limpo, que Ele é sagrado. E nós somos filhos dele, devíamos ser assim também. E aí ele continua no versículo 17, veja. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, veja a outra ordem de Pedro. Sabe, meu irmão, a gente precisa entrar naquele contexto, onde eles estavam vivendo perseguidos e eles iam ser provados na fé deles. E trazer para o nosso texto, para o nosso tempo hoje. Não há imperador Nero, mas é um império das trevas, que está comandando a ciência, a arte, a política, ou seja, o mundo em que vivemos. E na onde vivemos, no trabalho, na política, na arte, na música, precisamos ter bem clara a nossa fé. Eu posso isso ou eu não posso? Diante dessa consciência cristã que nós estamos adquirindo. Então, o que acontece? Se nós invocamos por Pai, veja o que ele diz, andai em temor. Andai em temor, versículo 17, a parte C. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Quando você está num lugar, mas você não é daquele lugar, você é um quê lá? Você é um peregrino. Você é um peregrino. E é isso que ele está dizendo. O nosso lugar não é esse lugar. Deus vai nos preparar um novo lugar. Ele foi preparar um lugar e voltará para nos buscar. Então, enquanto aqui nós estamos, vivendo em meio à política, vivendo em meio à arte, à música, ao trabalho, à vida social, à vida religiosa, aos amigos e tudo mais, nós sabemos que nós estamos aqui peregrinando. Nós somos peregrinos. Nós temos que estar atentos aos fundamentos da nossa fé para a gente não ser contaminado.
Mas não é sair desse mundo e viver lá no mosteiro, isolado da sociedade. É viver aqui com tudo aquilo que temos que enfrentar. Porém, termos os firmes fundamentos da nossa fé. Bem claro, ter conhecimento da nossa fé. Ou seja, estar com os lombos cingidos. E aí nós vamos andar nessa terra em temor. Ou seja, eu estou vivendo em tudo aquilo que é a sociedade. Mas eu respeito meu Pai, que é limpo, que é puro, que é santo. E que eu invoco Ele como Pai. Então, se eu invoco Ele como Pai e estou vivendo peregrino aqui, eu preciso ter temor, que não vamos trazer para hoje. Vamos respeitar. Veja o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 11. O que diz aqui? A gente vai entender um pouquinho melhor. Capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Bom, agora ele já fala, além de peregrinos, ele fala o quê? De forasteiros. O que é um forasteiro? O forasteiro é aquele que vive no meio de um povo ou de uma cultura que não é dele. Ele é forasteiro, ele está ali, mas aquela cultura é uma cultura que não é a cultura dele. Ele é um forasteiro. Peregrino, ele está numa casa, num lugar, numa terra que não é dele. Então Pedro faz coloca essas duas palavras bem colocadas, relacionadas à nossa passagem por esta terra como pessoas salvas em Cristo. Nós somos forasteiros porque estamos numa cultura paganizada, mas nós somos cristãos salvos por Cristo, não somos pagãos. É nesse sentido, a gente não está saindo da cultura, mas a cultura que está no nosso coração não é a cultura que está aí paganizada, que aceita tudo quanto é pecado. Nós temos a cultura do céu dentro da gente. Então por isso somos forasteiros. E somos peregrinos porque nós estamos aqui, com todo esse sistema. Nós vivemos aqui, nós trabalhamos aqui. O nosso ganha-pão também é aqui. Mas nós não somos daqui. Nós somos do céu. Por isso somos peregrinos. E nesse tempo que estamos aqui como peregrinos e forasteiros, nós precisamos andar em temor. Nós precisamos andar respeitando a Deus. Você respeita a Deus? Você tem respeitado a Deus? Lá no seu trabalho, você tem respeitado a Deus sendo o melhor funcionário? Ah, você é puxa-saco do patrão. Ah, você é isso, aquilo. Não, mas eu não trabalho para o patrão, eu trabalho para Deus. O meu trabalho precisa glorificar a Deus. Eu vou me divertir, mas por que você não bebe? Por que você não cai na gandaia? Porque o meu divertimento é para a glória de Deus. Você está entendendo, meu querido? Que nós não estamos fora do movimento, do mundo, da cultura, mas nós estamos ali dentro, mas não aceitamos tudo porque nós não somos daqui. Nós respeitamos a Deus. É interessante, meus irmãos. Eles estavam sendo perseguidos. Eles poderiam ser mortos se continuassem crendo em Jesus. Mesmo assim, era necessário estar forte, ter claro, para no final das contas, meus irmãos, não abandonar. Não abandonar a fé, não abandonar a salvação em Jesus Cristo. Como eu disse, esse texto dá para a gente ficar 2, 3 dias tirando o ensinamento. Tem muito mais. Tem coisas que eu nem passei aqui ainda. Mas são coisas que realmente fazem a diferença. Versículo 18. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, quer por tradição recebestes dos vossos pais. Olha que interessante, meu irmão. Não é por causa da religião do seu pai que você é salvo. Não é por causa dos benefícios da fé. Não é porque na sua igreja você tem uma vida próspera. Você não foi resgatado da vossa vã maneira de viver porque você tem uma tradição religiosa na sua família. Mas, versículo 19, fostes resgatado, olha, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, ou seja, puro
puro, santo e limpo. É incontaminado. Meu Deus. Está muito claro esse texto. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ou seja, nos céus. Esse plano foi conhecido nos céus antes da fundação do mundo, mas agora manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, de nós. Claro, Pedro estava falando para eles lá, mas é para nós. E por ele credes, por esse plano, por esse precioso sangue de Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé, meu querido, e a minha, a sua, e esperança estivesse na onde? Na religião, na tradição dos nossos pais? Na prosperidade que a igreja dá, na cura, no milagre? Não. Estivessem a vossa esperança e a vossa fé estivessem em Deus. E no versículo 22, purificando a vossa alma, na onde? De novo a palavra obediência. Se eu chamo de pai, eu obedeço. Então, purificando a vossa alma na onde? Agora que você está salvo, agora você purifica. Agora você anda em obediência. Antigamente você era escravo da carne. Você fazia o que vinha na sua cabeça. Mas agora não é tudo que vem na sua mente que você vai fazer. Você vai filtrar porque você tem uma consciência cristã. Uma cosmovisão cristã. E diante dessa cosmovisão cristã, você não aceita a cosmovisão dessa cultura que está aí impregnada. Você filtra. Então você vai purificar a sua alma, agora que você é salvo, na obediência ao que é a verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amando ardentemente uns aos outros. Isso não é ficar passando e aceitando tudo. Amar, meu irmão, amar não é dizer sim para tudo. Eu pego muito o exemplo de família. Quantas vezes você que é pai, um pai cristão, um pai que tem ética cristã, quantas vezes você disse não para o seu filho e não para sua filha? E quantas dessas vezes seu filho gostou do não que você disse? A maioria das vezes eles não gostam, mas é por amor, porque você ama ardentemente, você diz, isso eu não vou deixar, porque isso fere os princípios do Evangelho. Então amar ardentemente não é ficar aceitando tudo. Amar ardentemente é ter visão cristã e amar segundo os princípios bíblicos. E é isso que ele está dizendo aqui. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Isso só é possível em Jesus Cristo. Porque sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Você sabe que você pega uma semente e joga na terra, ela apodrece, ela morre. Agora essa semente da palavra de Deus é lançada no seu coração, ela não apodrece, aleluia. Ela germina, ela continua viva, e ela continua viva e eficaz para sempre. E aí, Pedro vai concluir dizendo, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem. Sabia que o homem tem glória? Não se compara à glória de Deus. Mas tem aquela gloriazinha que ele se gaba. Ele acha que pode, ele acha que é sucesso, ele acha que faz bem aquilo que ele faz, e por isso ele é merecedor de aplauso. Ele canta bem, ele prega bem, ele faz tudo do melhor, e ao invés de ele glorificar a Deus, ele pega a glória para ele. Mas essa glória do homem é como a flor, é como a flor da erva, que seca a erva e cai a flor. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, versículo 25, permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, foi anunciada. E aí Pedro, com esse primeiro capítulo, ele já dá aquele fôlego para aqueles irmãos que estão sendo perseguidos. E com essa palavra, Pedro nos dá um fôlego nessa tarde para esse sistema que persegue os cristãos. Esse sistema que diz que esse negócio de cristão, de cristianismo, não, isso aí não, isso é ultrapassado. Nós precisamos evoluir. O evoluir do nosso tempo é o evoluir desprezando os princípios da palavra do Senhor. Sabe, meus irmãos, ser cristão, ser de Deus, não é uma opção entre tantas. Ser cristão é ser salvo. Não existe vários caminhos. Existe o caminho. E ser cristão é estar no caminho. Veja que eu não estou falando de denominação. Eu estou falando
de ser de Cristo. Como está a sua vida? Como está a sua fé? Você conhece a sua fé? Você questiona? Meu irmão, tem tanta gente dentro de religião que defende a religião sem saber dos fundamentos daquilo que ela crê. Então ela aceita de tudo. Ela aceita até mesmo doutrinas que não estão na Bíblia. Ela aceita como algo divino aquilo que Deus nunca disse. Que pelo contrário muitas vezes foram refutadas pelo próprio Deus. A idolatria, o egocentrismo, as imoralidades, o segundo casamento, os sacrifícios para tentar ter benefício para a salvação, a adoração de coisas. E as pessoas dizem, Deus está comigo, Deus tem me abençoado, Deus tem me iluminado. Aí você vai para o texto bíblico, e Pedro está dizendo, tenha conhecimento, tenha entendimento da vossa fé. Aí pronto. Vai para a Bíblia e ignora o texto bíblico. Só pega o que convém. Aquilo que é para consertar a fé, para endireitar, para ajustar, para andar em temor, joga fora. Ah não, mas não está aqui, mas tal pessoa viveu no século não sei quanto, e ele foi obediente, e ele foi piedoso, então ele foi exemplar. Meu irmão, todo homem é puro pecado. Toda a carne está destinada ao inferno, e somente em Jesus Cristo ela se coloca em pé, ela se salva. Não é o que está dizendo aqui no final do texto da primeira carta de Pedro? Toda a carne é como a erva. Ah, aquele homem piedoso foi santo, ele fez milagre, ele orou, ele beijou o chão. Ah, a pombinha sentou na cabeça dele, aquilo foi o sinal do Espírito Santo. Ah, ele tem uma paz, isso, aquilo. Ah, ele é carne. Carne, como toda carne é pecaminosa, por mais bom que pareça ser, por mais piedoso que pareça ser. E claro que isso é bonito, isso é louvável, uma pessoa piedosa, uma pessoa que vive, sabe? Mas ele é carne, ele não pode ser salvo por si só, e ele não pode ser a salvação para mais ninguém, nem para ele, só Cristo. Então nós precisamos trazer para o texto bíblico a fé que nós estamos caminhando, em quem estamos crendo, em que estamos crendo. Porque na hora da provação, aqueles que não tiverem o alicerce em Cristo, não conte com o Espírito Santo, não conte com Deus. Sabe por quê? Deus não vai compactar, Deus não vai aceitar alguma coisa que vai contradizer o que Ele disse. Deus não se contradiz, meus irmãos. Por isso que é bom a gente levar para a palavra de Deus. Andar em temor, obedecer. Como está a sua fé? Em que você está crendo? Em quem você crê? Eu creio em Deus, mas é o Deus bíblico. Ah, é sim, é o Deus bíblico. É. Então o que Ele ensina faz parte da doutrina que você segue. E o que Ele refuta, o que Ele não aceita, você também não aceita? Ou é daqueles que, eu senti paz lá, então Deus está lá, independente do que a Bíblia fala, do que nós cremos, Deus está fazendo a obra. Não. Isso aí é você estar andando sem visão. E sem visão não pode. Deus se revela na sua palavra. Que Deus te abençoe e te ilumine, meu querido, nessa tarde. Te dê entendimento. E que eu e você e que nós vivamos obedientes, em temor, respeitando, cingindo os nossos lombos do entendimento, não vos conformando com as concupiscências da nossa mente, nem dos nossos olhos, e que acima de tudo, como forasteiros que somos, como peregrinos que somos nessa terra, vivamos para a glória do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.